Fala, Pimpolinhos! Olha nós aqui de novo, módulo 13. Vamos concentrar, vamos sentar, vamos focar nesse videozinho e vamos tentar entender agora geradores elétricos parte 2. O que a gente vai estudar em parte 2? É associá-los em série e em paralelo. Beleza? Vamos só relembrar aqui que é um gerador. Um gerador ele é um dispositivo utilizado em um circuito para fornecer energia. Nós temos em um gerador a força eletromotriz, que é toda a DDP produzida por ele. Nós temos uma resistência interna, como se fosse um parasita do gerador, ele gasta parte do que é produzido. E aí, descontado essa parte que é produzida pelo gerador, a gente tem o que sobra. O que sobra é o que vai ser fornecido para o circuito, beleza? Aqui nós temos a equação do gerador. Quando nós falamos em associação, existem dois tipos de associação, em série e em paralelo. Ô Bortoli, qual que é a diferença de associar geradores em série e associá-los em paralelo? Bom, vejamos uma ilustração bem didática. Eu tenho duas pilhas de 1,5 volts. Elas estão associadas em série. Qual a vantagem de associar em série? É que a lâmpada que está recebendo essa DDP vai receber uma DDP correspondente à soma das DDPs de todas as pilhas associadas. Então ela vai receber 3 volts. Então essa é a primeira conclusão. A força eletromotriz, que é a DDP gerada pela pilha, ela vai ser obtida pela soma das forças eletromotrizes de cada uma das pilhas associadas. Então, se eu tiver 3 pilhas, soma as 3 DDPs, dá a total. Se eu tiver 4 pilhas, que nem eu representei nesse desenho de baixo, soma ε1, ε2, ε3 e ε4. A força eletromotriz equivalente total é igual à soma dessas 4 forças eletromotrizes. Beleza? E a resistência interna, como é que fica? Pô, está associada em série. E quando nós associamos resistências em série, é só somá-las. Então a resistência equivalente total é a soma das resistências. Professor, como é que fica uma associação em paralelo? Fica assim, ó, em paralelo. Olha o desenho ilustrando uma associação em paralelo. São duas pilhas de 1,5 volts. Quanto que essa lâmpada vai receber? 1,5 volts. Não soma as DDPs, ela se mantém. Qual a vantagem, então, de associarmos em paralelo? É a durabilidade do circuito, porém a DDP permanece constante, tá? Galera, nós temos aqui, então, a força eletromotriz permanece constante, ela é igual. Já a associação de resistores, esses resistores são os resistores equivalentes, os resistores internos, né? Resistências internas, é calculado pela soma dos inversos. Olha aqui então o resumo do que eu acabei de falar, associação em série e a DDP soma. A associação em paralelo, a DDP permanece constante e é isso que eu tenho que saber, é isso que eu vou levar para os circuitos que eu vou resolver. Então vamos pegar aí um exercício para exemplificar e aplicar essa teoria. Em uma fábrica de brinquedos, o técnico deseja fazer um circuito elétrico que utilize uma fonte de tensão de 4,5 volts. Então esse é o objetivo dele, chegar em 4,5 volts. E uma corrente de meio ampere. Sabendo que cada pilha tem 1,5 volts e 1 ohm de resistência interna, qual deve ser o valor da resistência adicional no circuito para que as especificações sejam cumpridas com o menor número de pilhas? Então vamos lá, o cara quer 4,5 volts, não é? Então eu vou associar em série. Quantos geradores? 3. Então eu tenho 1, 2, 3 geradores. Se cada um deles tem 1,5 volts, a DDP total fornecida para esse circuito é 4,5 volts. 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5 volts. Não esquecendo das resistências internas. Em cada uma dessas pilhas carrega consigo uma resistência interna. O que eu vou fazer?
eu vou associar a esse circuito uma resistência. Qual é o objetivo de colocar uma resistência? Obter uma corrente de meio ampere, que é o que ele quer que aconteça. Beleza, meninos? Vamos calcular qual deve ser a resistência que eu vou associar a esse circuito para que esta corrente seja de meio ampere. E para tanto, eu vou fazer URI. Só que eu vou pensar assim, ó, ao invés de eu ter 3 pilhas, eu vou pegar uma só. Se eu tenho 3 de 1,5, é o mesmo que ter uma de 4,5. Então, o U vai ser 4,5. Já a resistência que eu vou substituir aqui é a resistência equivalente do circuito, é a total. Então, esses 3 resistores estão associados em série, que por sua vez está em série com esse grandão aqui, que vale R. Em uma associação em série, nós somamos os resistores. 1 mais 1 mais 1 mais R. Vai dar 3 mais R. Então, no lugar da resistência equivalente, eu coloco 3 mais R, vezes a corrente que é meio. Aí, fazendo essa continha, a gente sabe o valor da resistência que deve ser associada a esse circuito. Esse meio passa dividindo 4,5, vai dar 9. Esse 3 passa subtraindo 9, vai dar 6 ohms, alternativa C. Beleza, meninos? Então, vou fazer mais um, ó. Questãozinha número 2. No circuito desenhado a seguir, temos 3 pilhas ideais ligadas em paralelo. Olha aqui, ó, 1, 2, 3 pilhas de 25 volts cada uma delas. Elas alimentam 3 resistores, o R1, o R2 e o R3. Tá aqui bonitinho, ó, isso é um resistor R1, R2 e R3. O amperímetro e o voltímetro e os fios condutores inseridos no circuito são todos ideais. As leituras indicadas no amperímetro e no voltímetro são, respectivamente, ele quer saber quanto de corrente esse amperímetro está medindo, uma vez que amperímetro mede corrente, e quanto de voltagem esse voltímetro está medindo. Galera, esse circuito está complicado, não tá? Vamos tentar escrevê-lo de uma maneira mais fácil? 3 pilhas associadas em paralelo. Olha elas aqui, 1, 2, 3 pilhas associadas em paralelo, cada uma delas com 25 volts. Esse resistor R1, veja, no polo positivo da pilha, está partindo um fio. E na continuidade desse fio eu tenho o resistor 1, então ele está em série. Agora, chegou aqui e eu tive um nó representado por essa alça. A corrente se dividiu, parte desceu e parte veio para o resistor 3. Então eu tenho o 2 e o 3 associados em paralelo, fechando o circuito. Professor, ele não falou nada a respeito de resistência interna. Ele falou, na verdade, que as pilhas são ideais, portanto não tem resistência interna, joga fora as resistências internas. Pilha ideal, resistência interna nula. E as resistências R1, R2 e R3 foi dada, 10, 20 e 20. Beleza, ele está associando 2 aparelhos de medição. Então vamos ver, o amperímetro está associado aqui, então ele quer saber qual é a corrente que passa aqui. E o voltímetro está associado no resistor 3, que é esse da esquerda. Ele quer saber qual é a DDP que o resistor 3 consome. Esse é o circuito exemplificado de uma maneira mais simples. Bom, vamos lá então. Eu tenho o circuito e ele pede a leitura dos aparelhos. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência equivalente total. Então eu tenho 3 resistores, esses 2 estão em paralelo e eles têm o mesmo valor. Vamos lembrar? 2 resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente é a metade de um deles. Como eles são iguais, eu posso pegar qualquer um, a metade de 20 no caso. A metade de 20 é 10. Então, estes resistores podem ser substituídos por um único resistor, que vale 10. Agora, um resistor de 10 associado em série com outro de 10, a gente tem a soma
como sendo a resistência equivalente total. Então, eu posso trocar, ao invés de eu ter 3 resistores, eu vou ter apenas um de 20, que gera o mesmo efeito que esses 3. Aí eu vou fazer, então, URI para calcular a corrente. U é igual à resistência equivalente total vezes a corrente total. Meninos, o que eu vou colocar no U? 25 mais 25 mais 25? Não, porque estão associados em paralelo, a DDP se mantém. Então eu vou colocar no lugar do 25, que é igual a 20 vezes I. Passo 20 dividindo, o I é de 1,25 amperes. Esse I é o I total, portanto, é o I que passa nesse amperímetro. Então eu já descobri a leitura deste amperímetro, é 1,25 amperes. Agora pensa comigo, meninos. Vem 1,25 amperes por aqui. Quando ele chegar nesse nó, vai dividir. O Borto, ele vai dividir em 2 correntes iguais, não vai? Vai, porque as resistências são iguais. Então eu vou ter 2 resistências iguais, 2 correntes iguais. Então é 1,25 por 2. Agora eu vou pegar o resistor que ele quer. Eu quero identificar a leitura desse voltímetro. Então vamos puxar aqui uma flecha para esse resistor. Faz URI. O U dele é o que eu quero descobrir. O R é 20 e o I é 1,25 sobre 2. Cancelo 2 com 20. Vai dar 10. 10 vezes 1,25, 12,5 volts. Beleza, meninos? Tá aí as respostas então, tá bom? Eu vou fazer mais um, tá? Esse é o 250. Ele é um exercício que está lá nas atividades de vocês, né? Nos exercícios propostos. Uma lanterna funciona com 2 pilhas iguais a 1,5 volts, ligadas em série. Então, ó, cuidado, em série significa que essa DDP tem que ser somada. E uma lâmpada que consome 0,6 watts quando submetida a uma tensão de 3 volts. Ao ligarmos a lanterna, a tensão aplicada sobre a lâmpada vale 2,5. Então, olha só, eu tenho um circuitinho com 2 pilhas associadas em série. Uma delas, ambas têm 1,5 volts. Ele não fala nada que essas pilhas são ideais. Portanto, a resistência interna de ambas vale R. Foi associado aqui um resistor. E este resistor consome 2,5 volts dos 3 volts fornecidos pela associação. Bom, vejamos então. Eu vou calcular, foi dado para a gente também a potência da lâmpada, isso aqui é uma lâmpada representada por um resistor, e a DDP total, né? A DDP, quando submetida a uma tensão de 3 volts, a lâmpada tem potência de 0,6 watts. Ô Bortolo, ela não está submetida a 3 volts, eu sei, mas essa é uma especificação nominal da lâmpada. Quando submetida a 3 volts, ela tem potência de 0,6. Significa que ela vai desempenhar uma potência de 0,6 aqui? Não, porque ela está submetida a uma DDP menor, tá bom? Vamos usar essa informação e vamos encontrar a resistência dessa lâmpada. Eu posso usar a fórmula da potência, π, π quadrado ou por quadrado. Nesse caso eu quero relacionar com a resistência e eu tenho a DDP, vai o por quadrado. Potência 0,6, DDP 3. Fazendo essa continha, meninos, 3 ao quadrado é 9 e esse R passa para lá multiplicando. Passo 0,6 dividindo, vai dar 15 ohms. Significa que essa resistência interna, ela vale 15 ohms. Beleza, eu sei que essa lâmpada está associada, está recebendo 2,5 volts. Então, vamos fazer URI para ela. Substitui lá, 2,5 é igual a resistência 15 vezes I. Eu quero descobrir qual é a corrente que está percorrendo neste circuito. E a corrente que está percorrendo nesse circuito é 2,5 sobre 15 amperes. Então está passando aqui, 2,5 sobre 15 nesse circuito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular
a resistência interna. E para tanto eu vou usar o circuito como um todo. Vamos fazer o URI para ele. U é igual a resistência equivalente vezes I. Qual que é o U que eu tenho? O U total. É 1,5 mais 1,5. Aí, esse cara está recebendo 2,5. Quanto que os resistores estão consumindo? Estão consumindo meio, Bortoli. Porque aqui tem 3, sobrou 2,5, então eles roubaram meio. Então vamos colocar aqui no lugar do U, meio. E as resistências internas estão em série. Então R mais R vai dar 2R. Então vamos lá, aqui no U, meio. Aqui na resistência equivalente eu ponho 2R, cada uma delas, né, associadas em série, vezes a corrente que está passando no circuito, que é a corrente calculada aqui no item anterior, 2,5 sobre 15. Multiplica em cruz. Esse 15 vem para cá multiplicando o meio. Vai dar 7,5, que é igual a 2 vezes 2,5, 5R. O 5 passa dividindo, resistência interna 1,5, alternativa A. Beleza, meninos? Segue aí uma sugestão de tarefa para vocês. Façam. Qualquer dúvida que tiverem, me pergunte. E fica aqui essa curiosidade, né? Já ouviram falar do peixe poraquê? Esse peixe é o conhecido peixe elétrico, enguia elétrica, né? Ele é muito encontrado aqui na América do Sul, nas águas lodosas, rasas do rio Amazonas. O que acontece com esse peixe? Ele tem na sua superfície células voltaicas, né? Células capazes de gerar uma corrente elétrica. E todas as células estão associadas em série. Portanto, a DDP total produzida por esse peixe é uma DDP somada. Ou seja, é um choque violento, cara. Tomar um choque dessa cobra aqui. Beleza, meninos? Valeu, galera. Saudade de vocês, hein?